Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor. Esta palavra que quando a gente crê, a própria palavra diz que ela cura, ela liberta, ela salva. Quando a gente crê no poder de Deus, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. E a palavra hoje está no livro de João, capítulo 33. A palavra nos diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aqui Jesus Cristo falando com os seus discípulos, ele ali estava se despedindo, né? Falando de sua morte, falando que ele ia embora, mas ia mandar o Consolador, que era o Espírito Santo, que hoje mora e habita em todos nós. Falando da obra do Espírito Santo, falando que os seus discípulos iam passar por muitas situações difíceis, mas aí ele faz essa promessa para aquele povo. E essa promessa hoje é para cada um de nós. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E a palavra diz, falei essas coisas. Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos. E Jesus Cristo hoje diz para cada um de nós. Para que em mim, em Cristo, em Jesus, em Deus, vocês tenham paz. A nossa paz não vem do dinheiro, não vem dos bens materiais, não vem da fama, não vem dos status, não vem dos filhos, não vem da esposa, não vem do esposo. Isso é complemento. A nossa paz, a nossa felicidade, ela só pode estar em Jesus, em Deus. Porque todas essas coisas que a gente temos aqui na terra, bens materiais, dinheiro, fama, status, família, vizinho, tudo isso é tirado. Pode ser arrancado de nós. Agora, a nossa base, sendo Jesus Cristo, é para sempre, é eterno. Ninguém pode tirar Jesus Cristo de nós. Mas pode tirar um esposo, pode tirar uma esposa, pode tirar um filho, pode tirar os bens materiais. Tudo isso é para esta terra. Mas nós precisamos acreditar que existe algo maior e este maior é eterno. E a palavra é muito clara quando a palavra diz, quando Jesus Cristo ali conversando com os seus discípulos, alertando de tudo o que eles iam passar. Aí ele diz, falei essas coisas, ele estava falando, se despedindo, falando da obra do Espírito Santo, falando dos sofrimentos que eles iam passar. E ele diz, falei essas coisas para que em mim, em Jesus, é a nossa prioridade, é a nossa base. Ninguém tira Jesus daquele que está em Cristo e Cristo em nós. Ninguém tira, ninguém pode tirar. E quando este corpo padecer, quando este corpo morrer, nós estaremos com ele, face a face. Nós seremos semelhantes a ele. Então é algo eterno, é algo para sempre. Bens materiais, fama, status, pessoas vão ficar. Mas Jesus Cristo em nós, e nós em Jesus, é algo eterno, é para sempre. Ninguém tira. Por isso que ele estava aqui alertando aos seus discípulos. E hoje está alertando a cada um de nós. Para que a gente possa ouvir a sua voz, entender e compreender quando ele diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz é Jesus. A nossa paz é Deus. Tantas pessoas que têm bens materiais, têm dinheiro, têm fama, têm status, mas não têm paz, não têm saúde, não têm alegria, vive na depressão, vive tomando medicamentos, porque isto no mundo não nos dá paz. A nossa paz se chama Jesus Cristo. É Ele que nos dá paz. E presta atenção na continuidade do verso, o que é que a palavra nos diz. E ele diz algo mais. Jesus Cristo falando, e hoje ele fala também para cada um de nós. E ele diz, no mundo vocês passam por aflições. Quem falou foi Jesus. Ah, mas eu sou cristã, eu sirvo a Jesus. Vai passar por aflição. Ah, mas eu não sou cristão, eu nem conheço Jesus. Vai passar por aflição. No mundo, vocês passam por aflições. Essa foi a palavra que Jesus Cristo disse.
passaremos por aflições. Mas nós precisamos estar firmado na base, na rocha, que é quem? Jesus Cristo. Quando ele diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz é Jesus, mesmo passando por aflições, por tribulações, por perdas, por desilusões. Nós temos a base, Jesus. Essa é a diferença de quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Todos vão passar por lutas, por aflições, como a própria palavra está dizendo, e quem disse foi Jesus. Mas existe a diferença daqueles que têm Jesus e daqueles que não têm Jesus. Daqueles que creem em Jesus e daqueles que não creem em Jesus. Daqueles que conhecem o poder de Deus, que é Jesus, e daqueles que não conhecem o poder de Deus. Quando a gente temos Jesus, nós temos paz. Mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das situações difíceis, mas nós temos paz, porque nós temos a base, nós temos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que é Jesus Cristo. Igreja, e aí ele nos faz uma promessa, uma garantia. Na continuidade do verso ele diz assim, mas tenham coragem. Em outras versões diz, mas tem bom ânimo. E ele diz, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Está dizendo, tenha coragem, não desanime, não abandone sua fé, continue firmado na rocha que sou eu, continue tendo paz em mim, eu sou sua paz, eu sou a rocha, sou eu que te sustento, eu fiz por vocês. É isso que Jesus Cristo estava ali dizendo para aquele povo e hoje ele diz para nós, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, não desista, não desanime, continue firme na rocha que sou eu, Jesus Cristo falando. Eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo para que vocês também vençam. Porque se Jesus Cristo não tivesse vencido, nenhum ser humano vencia. Todos estavam condenados à morte, à perdição total. Mas por causa de Jesus, hoje nós temos a certeza, a esperança que nós temos Jesus, a nossa base, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha, e por causa dele nós temos vida, vida eterna em si próprio. É isso, igreja. Ele nos deu essa promessa. Ele nos deu, nos confirmou. Eu venci o mundo, ele dizendo. E vocês também vão vencer. Por quê? Porque eu estarei com vocês. Eu estou com vocês. Continuarei com vocês. A palavra diz no mesmo verso 16, no mesmo capítulo 16, verso 7, diz assim, mas eu lhes digo a verdade, Jesus Cristo falando para aquele povo, e hoje ele fala para cada um de nós. Ele diz, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Jesus Cristo está dizendo, eu vou, mas escuta o que é que ele vai dizer, igreja. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Na continuidade ele diz, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, a nossa rocha, o nosso refúgio, o poder que existe naqueles que crê. Jesus morando e habitando em nós. Nós somos o templo do Senhor, morada do Espírito Santo. Ele foi e voltou para morar em nós. Glórias a Deus por isso. Tome posse, igreja, da palavra. Ele nos confirmou. Mas tenha coragem, mas tenha fé. Continue firme. Não desanime, não desista. Não olhe para trás. Tenha paz em mim, em Jesus Cristo. Era isso que ele estava ali dizendo. E preste atenção, igreja. O que é que o apóstolo Paulo, escrevendo as palavras do Senhor, o que é que ele nos diz? Lá no livro de Filipenses, Jesus Cristo estava dizendo, tenha paz em mim. E olha aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, o que é que diz? A palavra diz assim, alegre sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Qual é a nossa alegria? Aonde está a nossa paz? No Senhor.
é em Jesus, é em Deus. Haja o que houver, quem tem Cristo continua em paz, continua feliz. Por quê? Porque sabe que em Cristo está tudo resolvido, está tudo perfeito, é do jeito que Ele quer, é da forma que Ele quer. Jesus Cristo falou, tenha paz em mim. Aqui a palavra diz, Filipenses capítulo 4, verso 4, alegre sempre, sempre, todos os dias, toda hora, todo momento, haja o que houver, alegre sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se, fique alegre, fique contente no Senhor. Ele é a base, Ele é a rocha, Ele é a fortaleza, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos tira de toda a aflição, de toda situação difícil. Preste atenção, igreja, na palavra. Ouça a palavra, coloca as palavras dentro do coração. A nossa alegria é Jesus, a nossa paz é Jesus. Haja o que houver, não perca a confiança em Jesus, não perca a fé em Jesus, porque Ele é a paz, é Ele que é a nossa alegria. E lá no livro Igreja de Romanos, capítulo 8, para que a gente possa concluir essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse revelar essa mensagem para todo aquele que ama a palavra do Senhor, para todo aquele que crê na palavra do Senhor. E no livro de Romanos diz assim, igreja, capítulo 8, verso 28, presta atenção que é que a palavra nos diz. A palavra diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, igreja, está difícil, está passando por situação difícil, está passando por aflição, está passando por tribulação, está passando por dificuldade. Você ama Deus? A palavra está dizendo assim, sabemos que todas, não importa o que é, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós amamos Deus, está difícil, está atribulado, está uma situação que aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, a gente não vê nenhuma situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo que você está passando está cooperando para o teu bem. Agora, igreja, não é para o bem material, não é para o bem de riqueza, não é para o bem de prosperidade, é para o nosso bem espiritual. É a nossa preparação para o reino eterno, para a nossa volta no reino eterno. Tudo é tudo. Coisas boas, coisas ruins. Se está acontecendo na nossa vida, na vida daqueles que amam a Deus, porque a palavra é muito clara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Igreja, nós somos chamados por Deus. Nós não temos capacidade de ir até Deus, mas Ele nos chama, Ele nos escolhe do meio da multidão. Todos os dias está sendo escolhidos pessoas estão sendo escolhidas. Para quê? Aí a palavra diz, segundo o seu propósito. É para o propósito dele. Tudo é para ele. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E tudo é tudo. Todas as coisas, todas as coisas. Coopera. Se é bom, está cooperando. Se é ruim, está cooperando. Se está difícil, está cooperando. Se está maravilhoso, está cooperando. Você ama a Deus? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Tudo em nossa vida tem as mãos do Senhor. Dê glórias a Deus. Tá bom? Glórias a Deus. Tá ruim? Glórias a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tenham paz em mim, Jesus Cristo falando. Alegres no Senhor. É isso que Deus quer. Que a gente venha agradecer por todas as coisas
que acontece na nossa vida, porque se nós amamos Deus, está cooperando para que a gente possa realmente ser uma nova criatura e poder voltar para o reino eterno, porque essa é a promessa que está na palavra. É nessa promessa que eu creio, é nessa promessa que eu acredito. E é nessa promessa que eu tenho certeza que todo cristão, aqueles que são chamados por Deus para o seu propósito, como a palavra está dizendo, acredita que nós iremos para o reino eterno. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra.